Boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aí gravando essa questão aí dos calvinistas e tradicionais. É um tema realmente que requer uma reflexão teológica profunda, coisa que realmente a gente não dá para fazer em 10 minutos, em 15 minutos ou até mesmo em 20 minutos. Mas por que eu quero trazer essa reflexão teológica? Porque por causa do advento da internet, do YouTube, muitos são os irmãos reformados, né, que estão usando desse meio para tentar destruir o movimento pentecostal. É lógico que eles falam mais dos neopentecostais, mas a grande verdade é que eles querem atingir a todos, tanto os neo quanto os pentecostais. E a gente vê pelo Facebook, pelo YouTube, até chacotas mesmo, né, acerca de algumas situações que de fato são bizarras. São muito bizarras, eu tenho que admitir isso. Mas eu quero trazer à tona algumas informações que talvez você não saiba. É isso que acontece nas igrejas neopentecostais e até em algumas igrejas pentecostais que às vezes é neo e às vezes são pentecostais. Isso é velho. Já na igreja primitiva acontecia isso. A carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, um dos motivos pelo qual ela foi escrita foi exatamente por causa do desequilíbrio emocional que muitos tinham ali e que obrigou o apóstolo Paulo a tentar colocar ordem nessa questão toda, né? De falar em línguas, de profetizar, de se mover no Espírito Santo. Mas se você for analisar bem a escrita do apóstolo Paulo com relação a essas questões na igreja de Corinto, né, você percebe nitidamente que ele chama essas coisas de meninice. Ou seja, essas bizarrices que a gente vê, pessoal freneticamente pulando, dançando, caindo, né, isso não vai levar ninguém para o inferno e nem muito menos para o céu. A Bíblia chama isso de meninice, né? Então, embora seja algo realmente reprovável, vamos dizer assim, o apóstolo Paulo reprovou isso, ele não disse em momento nenhum que esse tipo de atitude, de conduta é danosa ao Evangelho, não é? Cria algo estranho, né? Vou falar em línguas, por exemplo, o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 12, né, que seria melhor que se houvesse alguém que falasse em línguas, que pelo menos houvesse alguém que interpretasse as línguas. Mas por que ele diz isso? Porque não podia falar em línguas? Podia. Só que todo mundo estava falando em línguas estranhas, então ninguém estava falando no seu idioma, né? Quer dizer, ele não estava dizendo que um ou outro não podia falar em línguas estranhas, mesmo que não tivesse intérprete. Era que todo mundo estava falando. Então ele colocou uma ordem ali, nesse sentido. Então, muitos reformadores chamam as igrejas neopentecostais por causa disso de esquizofrênicas, né? Exatamente por causa desse sentido. Obviamente que as igrejas neopentecostais ela tem perigos muito maiores do que esse, né? Como, por exemplo, a teologia da prosperidade, alguns misticismos, como, por exemplo, eu já falei sobre isso, os atos proféticos. Eu acredito em ato profético, mas, biblicamente falando, você vê que todo ato profético tem que ter um comando da parte de Deus, e a maioria deles não se repetia, né? E aí você vê as igrejas neopentecostais fazendo do ato profético uma doutrina, né? E isso é errado, né? Mas os atos proféticos de fato existem biblicamente. Então, quer dizer, existem coisas a nível neopentecostais que são muito mais danosas do que eu falar em línguas, e a gente vê muita gente fazendo chacota disso, né? E é muito triste. Poxa, mas de repente ele está falando pela carne. O Espírito Santo é Deus e ele, né? Só Deus pode dizer se ele está ou não pela carne, né? Falando em línguas estranhas. Se você não acredita nisso, que ao menos respeite isso, né? Agora, o fato de ter essas bizarrices nas igrejas neopentecostais, que eu digo e repito,
não vai levar ninguém para o inferno, porque o apóstolo Paulo chama isso de meninice, de criancice, né? Eu posso dizer que no calvinismo e no tradicionalismo, né, há coisas tão danosas quanto, ou até pior, né? Eu vou citar aqui pelo menos 4 acerca dos reformados. O primeiro deles é que eles limitam o poder de Deus, né? Pelo fato deles acreditarem que Deus hoje não age mais como agia antes, né? Eles acabam limitando aquilo que Deus pode fazer. Se você for falar com um tradicional, e eu já fui da igreja tradicional por 9 anos, eles vão dizer, não, eu acredito que Deus cura ainda hoje, eu acredito que Ele pode curar, mas isso na verdade é da boca para fora, porque como eles acreditam que Deus não precisa mais utilizar de sinais, de prodígios e maravilhas para confirmar o Evangelho, né, para confirmar Jesus Cristo como Messias, ele fala isso da boca para fora, né? Eles oram pela cura, mas na verdade pela cura que o médico vai fazer, né, quando ele estiver ali operando o paciente, né? Então, quer dizer, essa crença de que Deus age, na verdade, é mentira, é da boca para fora. Esse é o primeiro dano. E todos nós sabemos que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, né? A segunda coisa, na minha visão, com relação aos calvinistas, que são danosas, e são muito danosos ao Evangelho, é que eles limitam a ação de Deus pelos homens. Ou seja, eles não acreditam mais que Deus pode ungir alguém para esse alguém curar um enfermo, né? Profetizar, né? Expulsar demônios, porque eles acreditam que esses sinais, que essa unção foi dada na época dos apóstolos. Uma vez o último apóstolo, que era João, morrendo, não é? Essa unção cessou, essa capacidade sobrenatural cessou, enquanto que a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 16, se eu não me engano, e esses sinais seguirão aos que creem, ou seja, aos que têm fé. Em meu nome expulsarão demônios, né? Farão sinais, prodígios e maravilhas. Até onde eu sei, a fé só vai acabar quando Jesus voltar e a gente morar no céu, né? Quer dizer, esses sinais seguirão os que creem. Então, enquanto houver crença, enquanto houver fé, vai haver sim a unção de cura sendo derramado em homens e mulheres ungidos da parte de Deus, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto danoso e que a gente vê na prática é que é provado que a maioria dos países que aboliu o pentecostalismo em favor do calvinismo e do tradicionalismo, as igrejas estão fechando, né? Se você for pesquisar a Europa, né, a Alemanha, né, a Inglaterra, os países da Europa que foram até berço do pentecostalismo, né, há 200 anos atrás, há 150 anos atrás, né, muitos daqueles países aboliram praticamente o sobrenatural, né, a unção de Deus, o batismo com o Espírito Santo, né, a unção de Deus na vida de pessoas. E muitas igrejas estão morrendo, né? Muitas igrejas estão fechando e estão se transformando em boate, né? Em casa de show, porque as pessoas já não acreditam mais na ação do Espírito Santo. Então esse é o legado, infelizmente, que as igrejas ditas reformadas estão levando para esses países que estão negando a ação do Espírito Santo. E por que o Espírito Santo existe? Por que o batismo do Espírito Santo? A Bíblia diz que o batismo do Espírito Santo é para trazer poder, não é para salvação, né? Para testemunhar. Então, a maioria das igrejas, né, dos países aonde as igrejas são pentecostais ou neopentecostais, né, o evangelho está crescendo absurdamente. Então, na prática, a gente vê a diferença. E terceiro e último, que é o mais sério, né, eles tratam Deus como esquizofrênico. Porque quando a gente vê a teologia do calvinismo, em que diz literalmente que Deus, né, criou alguns para a perdição eterna e criou outros para a salvação eterna, ele está chamando Deus de esquizofrênico. Como é que Deus diz
que ama a todos, né? Tanto que lá em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, todo aquele, né? Não são apenas os predestinados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, de repente, né, vem os calvinistas dizendo que, na verdade, Deus simplesmente, na sua soberania, né, começou a fazer uma série de seres humanos, né, para morrerem eternamente e irem para o inferno, e uma série de seres humanos para serem salvos. Quer dizer, isso para mim é esquizofrenia pura, né? Quer dizer, é tão esquizofrenia ou é até pior, né, do que as bizarrices que as igrejas neopentecostais fazem. E, infelizmente, faz a nossa cara ficar roxa de vergonha, porque a gente vê tantas coisas que dá vontade de chorar. Mas essas coisas não vão levar essas igrejas para o inferno. O que as levam, o que pode levar essas igrejas para o inferno é a teologia da prosperidade, que eles pregam muito, o misticismo envolvendo certos rituais. Isso sim é complicado. Me desculpe se você que é tradicional, batista, presbiteriano, não gostou desse vídeo, mas você que é pentecostal e tem convicção de que o que eu estou falando é aquilo que a palavra de Deus diz, compartilha esse vídeo. É muito importante. Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.